Boa tarde, estamos hoje na nossa terceira aula, Química Quântica 1, disciplina do Programa de Pós-Graduação em Química aqui da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós vamos ver na aula 3 a estrutura da matéria em termos da dualidade onda-partícula, estamos dentro desse assunto. Vamos falar sobre o caráter ondulatório, o caráter corpuscular da radiação e falar alguma coisa sobre o de Broglie, o princípio da complementaridade, para a gente começar a entrar nas bases, vamos dizer, fixas da quântica mesmo, da mecânica quântica. Mas esse já estamos dentro, já saímos da física clássica e vamos entrar agora no reino da física quântica. Muito bem. Então a questão da dualidade onda-partícula, ela é uma questão ainda em aberto. Nós sabemos que a matéria ela tem caráter ondulatório, nós sabemos que a radiação tem caráter corpuscular. A questão é porque exatamente a matéria exibe essas características ondulatória, corpuscular, e essa é uma questão, estamos agora no século XXI, ainda está em aberto. Nós entendemos que é uma propriedade, uma característica fundamental da matéria, ainda que não entendamos exatamente por que as coisas são assim. Então, hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar a falar sobre a dualidade onda-partícula, vamos tentar entender um pouquinho o que isso quer dizer, porque isso vai ter repercussões quando nós começarmos a falar da questão das bases da mecânica quântica, porque isso é um dos fundamentos da mecânica quântica. Então, bem, gente, no finalzinho do século XIX, finalzinho, início do século XX, nós tivemos aquela grande revolução, aquele terremoto clássico, que culminou ali nas teorias de Planck. Então, as pessoas começaram a tirar de lado aquilo que elas tinham como verdade. E o que se tinha como verdade até o fim do século XIX, até o iniciozinho do século XX, até chegar a Planck? Se tinha como verdade que a luz era uma onda, sempre. A luz era um fenômeno puramente ondulatório, e como um fenômeno ondulatório ela tinha todas as características que se esperavam desse fenômeno do ponto de vista clássico. E claro, já se sabia também a questão do elétron, já se tinha ali no final do século XIX a relação carga-massa do elétron muito definida, já se entendia ali o elétron como uma partícula, as experiências ali com raios catódicos mostravam que tinha massa, tinha um movimento linear, então sabia a carga, sabia a massa definida, sabia que apresentava fenômenos que a gente dizia de característica corpuscular ou particular, no caso de partículas, e isso era a verdade de então. Não se tinha um entendimento que a matéria ela podia exibir uma dualidade, principalmente no que diz respeito à luz. A luz ser ao mesmo tempo onda, a luz ser também partícula. Bem, mas aí tivemos Planck. O Planck ali em 1905, ele vem e joga a ideia de quanto, e as comprovações experimentais, o que vieram logo em seguida, principalmente ali com o efeito fotoelétrico, com Einstein, mudaram completamente a ideia de matéria. Até então, matéria era quase uma coisa, um contínuo ali, com algumas características específicas, mas com Planck aquele contínuo ele sumiu, ele evaporou e entrou aí na jogada a questão da discretização da energia. E Einstein ele vai e dá um nome para essa discretização de energia em termos de luz. Ele chama de fóton de luz. Planck ele vai falar em termos de energia geral de quantum de energia. Mas Einstein, com o efeito fotoelétrico já resolvido, ele mostra que a luz, sim, de fato, tinha característica corpuscular, de partícula, particular. Então a luz ela começou a ser vista de outra forma. Mas também, mais para frente, os elétrons e partículas, agora em escalas atômicas, passaram também a ser vistos como onda. Então isso mudou completamente a ideia que se tinha de matéria. Aquelas ideias clássicas de matéria foram totalmente mudadas. Quando nós pegamos a ideia de fóton de luz com característica corpuscular, corpos em termos de partículas, elétrons,
em escala atômica com característica ondulatória, nós temos o fenômeno bizarro, né, o conceito de dualidade onda-partícula. Nós temos dois fenômenos que são mutuamente excludentes, porque um fenômeno ondulatório ele não se coaduna com um fenômeno corpuscular, mas agora nós temos sistemas em que o mesmo sistema apresenta fenômeno dual. Ele é onda em algum momento, ele é partícula em um outro momento. Né? E agora nós temos um problema, porque o que é, por exemplo, dentro do novo reino da mecânica quântica, a luz? A luz é o quê? A luz seria uma partícula de energia? Se é partícula, ela tem, no caso, momento, ela tem massa, mas nós estamos falando de alguma coisa que aparentemente não tem matéria, não é? Nós estamos somente de energia. E agora as novas partículas de matéria ali, elétrons, prótons, nêutrons, ainda que nêutrons não estivessem na jogada, passam a ter características ondulatórias. E aí passamos a ter um problema de identidade na matéria. Né? O que a matéria é? Né? O que um fóton é? O que um elétron é? Ele é onda? Ele é partícula? Quando é que ele é onda? Quando que ele é partícula? Será que os dois fenômenos ocorrem simultaneamente? Então eram as novas questões que surgiam justamente com as ideias de Planck, com as ideias ali explicadas de Einstein, e você passa a ter agora um novo olhar sobre a matéria. A esse nome desse fenômeno nós chamamos de dualidade onda-partícula. Notem bem que o nome é dualidade, no sentido que nós temos dois fenômenos diferentes que podem explicar algo que acontece no sistema, mas nós não temos a fusão de um fenômeno ondulatório com um fenômeno corpuscular, dando um terceiro fenômeno. Não, nós temos dois fenômenos separados que ocorrem, né, no mesmo sistema, duas descrições diferenciadas do mesmo fenômeno. E essas descrições elas não se coadunam entre si, elas são mutuamente excludentes, mas você não consegue explicar o fenômeno sem as duas. Então, em algum sentido, elas se complementam para explicar o fenômeno como um todo. Muito bem. A natureza da luz, então vamos falar um pouquinho sobre a natureza da luz, a questão de ondulatória. A natureza ondulatória da luz é algo já conhecido desde o século XIX. James Clerk Maxwell ele já tinha desvendado isso daí há 1800, meados de 1800, então já se sabia que a luz era um fenômeno de característica puramente ondulatória. O que seria um fenômeno ondulatório? Então, falando de um plano de onda. Esse plano de onda ele está viajando em uma determinada direção, ele está associado a um campo elétrico e magnético, mas antes de nós chegarmos nesse ponto, nós estamos falando aqui de onda. Um fenômeno ondulatório basicamente é uma frente de onda. Né? Essa frente de onda ondulante ela tem um comprimento de onda, ela tem uma amplitude e ela tem também uma frequência, quantas vezes esses comprimentos de ondas passam por um determinado ponto em sua trajetória de propagação. Então aqui nós temos uma onda unidimensional e os elementos básicos são basicamente comprimento e amplitude. Podemos colocar frequência, uma frequência aqui seria o inverso do comprimento de onda, então estaria subtendido dentro da velocidade de propagação da onda. Mas quando nós estamos falando de luz, nós não estamos falando de uma onda unidimensional, nós estamos falando de um fenômeno que vai muito além da simples propagação de ondas unidimensionais, no caso aqui uma vibração, por exemplo, uma oscilação de uma partícula, ainda que ela não esteja, vamos dizer, se propagando em forma ondulatória, como se esperaria, essa vibração ela tem um período definido, e esse período definido também pode gerar o que? Uma onda. Se isso aqui estiver viajando, translacionando no eixo X, ela vai gerar justamente o que nós temos aqui, esse corpo, essa frente de onda. Mas isso é uma onda unidimensional. Quando nós estamos falando de luz, nós estamos falando em algo diferente. Nós estamos falando em uma onda tridimensional, e essa onda tridimensional ela tem duas componentes. Uma componente elétrica, um campo magnético oscilando perpendicularmente um ao outro. Claro que essa representação que vocês estão vendo aqui, ela também não é lá essas coisas, porque dá a impressão de algo fixo. Né? O campo elétrico ele está sempre, vamos dizer aqui, no eixo Y,
o campo magnético sempre no eixo X, quando na verdade eles são perpendiculares entre si, mas eles também estão girando, né, entre si aqui. Né? Esse eixo Z, vamos dizer aqui, de propagação, ele está girando. Então isso aqui é uma onda tridimensional eletromagnética. É assim que se entendia, né, que se entende também, ainda hoje, a questão da luz. É um fenômeno ondulatório. Né? Você pode ter essas componentes separadas, você pode polarizar a luz, né, diferente de uma onda mecânica unidimensional, que você só tem um plano aqui de propagação de onda, claro, com comprimento de onda, com amplitude de onda e assim por diante. Tranquilo, mas isso é que se entendia da natureza da luz, é um fenômeno ondulatório. Mas quando você começa a pensar um pouco mais sobre isso, né, você já tem que pensar o seguinte: olha, se a luz é um fenômeno ondulatório, ela tem características que são específicas de um fenômeno, né, ondulatório. Então, por exemplo, uma onda ela pode sofrer o quê? Interferência. É algo próprio, único de fenômenos ondulatórios. Né? Thomas Young, já em 1802, ele fez um trabalho, né, na verdade não só um, mas vários trabalhos de ótica, que demonstraram justamente que ondas sofrem interferência, interferência construtiva, interferência destrutiva. Então quando você tem duas ondas cujas fases, e as fases nós estamos falando de amplitude, estando na mesma direção, quando essas ondas elas são somadas e as suas fases elas são semelhantes, você tem, na verdade, uma interferência construtiva. Se você tem ondas com fases contrárias, né, aqui você tem uma fase positiva, somado com uma onda com fase negativa, assim por diante, o que você vai ter como resultado são interferências. Na construtiva, tem como resultante uma onda de amplitude maior, e na destrutiva você tem uma onda de amplitude bem menor. Claro que se eu tiver uma onda com uma outra anti-onda contra ela, perfeitamente igual em termos de frequência, em termos de amplitude, a ideia é que essa interferência ela é completa, você não tem aqui uma amplitude final. Se as duas ondas são perfeitamente iguais, quando você tem a interferência construtiva, você vai ter a formação de uma onda maior, né? Com uma onda com maior amplitude, ok? A gente pode ver mais ou menos aqui nessa figurinha, nessa animação, né, quando você temos essa onda aqui meio em amarelo e nós temos aqui uma onda em azul. Né? Quando as duas, vamos dizer, se somam perfeitamente, você tem como resultado uma onda aqui preta maior, mas quando elas estão contrárias entre si, ó, você tem como resultado uma onda completamente defletida, aqui uma interferência construtiva, e agora a azul com amarelo contrários, uma interferência destrutiva. E isso é algo característico de um fenômeno ondulatório. Nós não podemos pensar isso daí em termos de matéria, né? Porque matéria, no caso, nunca foi visto como um fenômeno ondulatório. Matéria é um fenômeno corpuscular. Quando estamos falando de matéria, de partículas de matéria, estamos falando de um fenômeno corpuscular. Né? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui você tem uma frente de onda, né? E aqui você tem duas fendas. Ora, uma onda luminosa, né, quando ela passa por duas fendas, ela se difrata. Nós temos o que nós chamamos de difração de luz, e aí nós temos agora duas ondas de luz sendo difratadas por essas duas fendas. Isso só é possível para uma onda. Talvez fique mais fácil vocês verem assim. Né? Aqui talvez, não sei se vocês conseguem ver, tem áreas mais claras e tem áreas mais escuras. É onde tem a interferência construtiva ou destrutiva. Assim talvez fique melhor para vocês verem. Então nós temos, vamos dizer aqui, uma frente de onda luminosa. Ela passa por duas fendas, essas ondas se difratam, e a partir do momento que elas se difratam, elas também se sobrepõem no espaço, né, no eixo de propagação, e essa sobreposição ela pode gerar o quê? Situações de interferência construtiva, situações de interferência destrutiva. Vocês podem ver aqui dentro desse eixo aqui, ó, as ondas se fortalecem, nós temos um efeito construtivo, uma interferência construtiva.
aqui também, aqui do lado, bem mais fraco, mas também, mas entre eles você vê claramente alguns canais onde você não encontra amplitudes de onda, pelo menos visíveis para nós. Então nós temos aqui canais onde o efeito destrutivo, a interferência destrutiva, ela é máxima, e você tem pontos de eixo de propagação onde a interferência construtiva é máxima também. Olha, gente, isso aqui é um fenômeno específico, tá? De aliás, uma característica específica de um fenômeno ondulatório. Você, claro, pode colocar, em vez de uma questão de onda eletromagnética, você pode pensar aqui numa onda mecânica, por exemplo, uma onda sonora, ou uma onda, talvez, vamos pensar, uma onda do mar, uma onda de água. Vai sofrer essas interferências também. Isso é algo característico de fenômenos ondulatórios. Então, por exemplo, se eu tenho uma onda mecânica aqui, ó, uma frente de onda mecânica passando por uma fenda, você vai ver também essa difração aqui, no caso da onda, né? E do lado você vai ter o que é a onda difratada. Se em vez de água você tiver dois pontos aqui, duas fendas e uma fonte de luz muito forte, você vai poder ver esse padrão aqui de espalhamento de luz. E aqui é muito bonito, por quê? Porque você consegue ver claramente nessa figura as partes onde você tem regiões sem luz. É, na verdade, a parte onde as ondas luminosas elas tiveram sobre si uma sobreposição destrutiva, então ali a luminosidade ela foi cancelada. E você vai ter situações onde você tem o efeito construtivo, a interferência construtiva máxima, e quando você vai saindo um pouco para as laterais, você já começa a ter uma diminuição da intensidade construtiva e um aumento até da intensidade das interferências destrutivas. Esse é um padrão, é algo interessante que você vê dentro de um fenômeno ondulatório. Sempre se imaginou que se eu jogasse matéria aqui, nunca apareceria um padrão de interferência como nós estamos vendo aqui. Ok? Muito bem. O fenômeno ondulatório, né, a natureza da luz como um fenômeno ondulatório, tem uma série de experiências que nós conseguimos ver que a luz gera esse padrão de interferência. Então, se você pegar uma fonte de radiação eletromagnética, né, uma frente de ondas, e passar essa frente de ondas já bem colimadinha por duas fendas, o que você vai ter dessa luz que passa por duas fendas é aquele padrão que vocês viram no slide anterior, em que você tem regiões de interferência construtiva e em regiões mais escuras de interferência destrutiva, em que aumenta a intensidade do centro e vai diminuindo em relação às suas margens. Né? Então é basicamente isso daqui. A luz colimada ela passa por duas fendas e o que você vai ver, o que se esperaria, né? A ideia muito normal é que só aparecesse aqui talvez dois pontozinhos de luz, mas a luz é uma onda. Então, quando a luz passa por duas fendas, ela se difrata e ela gera esse padrão bonito de interferência luminosa. Né? Seria alguma coisa assim, né? Vocês estão vendo, passa ali um fóton, uma quantidade de luz, e essa quantidade de luz, pelo fenômeno de duas fendas, gera um padrão de interferência, onde você vai ter o que? Regiões com maior intensidade, regiões com intensidades bem mais baixas, onde está uma interferência destrutiva. Ok? Se você pudesse olhar a onda de frente, passando cada onda aqui, ó, por cada fenda, então imagina que cada ponto desse aqui seja a luz passando por uma fenda, você poderia ver aqui os padrões de interferência construtiva e destrutiva se formando e se difratando ao longo da trajetória do feixe. Né? Seria alguma coisa assim, ó, bem visto, bem bonitinho. Tranquilo? Então, essa é uma característica específica, né, de um fenômeno ondulatório, a capacidade de gerar padrões de interferência. Todo fenômeno ondulatório gera esses padrões de interferência. Muito bem. Vamos olhar isso por um outro lado. Né? Se alguém pode pensar assim, mas é porque
a luz está passando por uma, vamos dizer, uma única abertura, e aqui tem mais luz direta, é claro que vai formar um padrão aqui mais forte, e dos lados padrões mais fracos. Esse pensamento é um pensamento ingênuo, por quê? Porque nesse caso você teria aqui uma região muito iluminada e num contínuo que estaria o que sendo iluminado cada vez mais fracamente nas suas margens, alguma coisa, assim, né? Pensando aqui. Isso aqui não deveria ter essas descontinuidades aqui que vocês estão vendo. Essas descontinuidades é justamente o padrão de interferência destrutivo. Se a luz ela não fosse um fenômeno ondulatório, quando ela passasse por uma fenda, ela se distribuiria, né, de uma maneira até mais uniforme aqui, talvez aqui muito mais forte, e ia diminuindo a intensidade até o fim, né, para cada lado. Mas essas ondas elas se difratam, e uma vez que elas se difratam, né, elas sofrem esse padrão de interferência. Não precisa ser só com uma fenda, não precisa ser só com duas fendas. Você pode aumentar o número de fendas e você vai ter padrões, né, diferenciados em termos de ondas, em termos de interferências construtivas e destrutivas. Aqui eu tenho duas fendas, aqui eu tenho três fendas, e aqui eu passo a ter quatro fendas. Em todas elas você vai ter regiões de máxima interferência do ponto de vista construtivo e máxima interferência do ponto de vista destrutivo também, né? Então você vai ter, em geral, a região mais central um pouco mais intenso, mas isso é algo que a gente pode ver tranquilamente com o tempo. E depois você vai ter um decaimento disso, né, com regiões de interferência destrutiva cada vez mais forte. Ok? Tranquilo? Muito bem. Aí nós chegamos em algo que nós já falamos na aula anterior, né? Quando nós estamos falando de fenômenos ondulatórios, estamos falando de luz. Mas agora, com Planck, se chegou a uma outra visão da luz, e essa visão também foi corroborada por Einstein, que passa a ser o caráter corpuscular da radiação. Então, para Planck, qual era a proposta de Planck? E a proposta de Planck ela foi comprovada justamente por Einstein, quando ele explicou o efeito fotoelétrico. A radiação eletromagnética ela tem uma frequência definida. Essa frequência definida ela não pode ter qualquer energia. Ela só pode ter energias discretizadas, quantizadas, que seriam múltiplos de Hni, né, a constante de Planck vezes sua frequência, e esses múltiplos são múltiplos inteiros, 2, 3, 4. Então, cada um desses aqui é um pacote de radiação, e esse pacote de radiação, segundo Einstein, ele se comporta, sim, como um corpo, como uma partícula. E aí você pode agora imaginar a luz não mais como uma onda, um fenômeno ondulatório, mas você pode imaginar a luz como partículas viajando numa determinada direção, se propagando numa determinada direção, não como onda, mas como partícula, com movimento ali, com direção especificada. E aí o Einstein ele vai chamar essas partículas de luz agora de fótons, Planck chama de quantum de energia, e agora nós temos uma outra visão do ponto de vista da luz. Se você pensar a luz do ponto de vista de energia, na física clássica seria um contínuo, né? Ela é uma onda se propagando ali, você não tem interferências do ponto de vista de quebras, onde você teria somente pequenos pacotes de onda, mas agora, na mecânica quântica nós já temos o que? Energias quantizadas, nós temos níveis diferenciados de energia. Você pode agora fazer uma diferença entre o nível 3, o nível 1, o nível 4, o nível 3 ou 2, e você tem um ΔE definido. Esse ΔE é justamente o produto da constante vezes a frequência, mas na física clássica você não tinha nada disso, não tinha uma diferença de energia entre um nível e outro, porque você tinha um contínuo de energia, né? Dentro de um fenômeno corpuscular, por exemplo, ou mesmo um fenômeno ondulatório. Mas agora você começa a ver que a radiação eletromagnética, a luz, ela passa a ter discretização de energia. Ou seja, você passa a ter níveis de energia, e esses níveis de energia são diferenciados e eles viajam como se fossem pacotes, no caso de luz, como se fossem partículas. E ora, se é partícula, então tem características de partícula. Você pode
aplicar, né, as expressões, por exemplo, as expressões de movimento, não necessariamente para o fenômeno ondulatório, mas para o fenômeno corpuscular. Você pode ter transferência de momento, algo que não se via antes como uma teoria puramente ondulatória. Mas agora você passa a ter, na descrição da energia, a energia agora passa a ter um caráter corpuscular. Então a radiação ela não é mais ondulatória, agora ela também pode ser vista como um fenômeno corpuscular. Como é que a gente viu isso daí? No efeito fotoelétrico. Nós já falamos isso daqui na aula anterior. Né? Dependendo do metal, esse metal, quando ele é bombardeado com uma determinada frequência, se essa frequência atingir um mínimo, né, ou o que a gente chama de limiar de trabalho, um elétron pode ser ejetado para cada fóton que é incidido sobre a placa, é ejetado imediatamente, esse fóton é absorvido e ali um elétron é ejetado. Então esses fótons aqui eles funcionam como pacotes de energia, como partículas de luz, e que transmitem, no caso, energia, momento na forma de energia. Então você tem uma colisão do fóton com um determinado elétron dentro de um limiar de frequência específico para cada metal e você pode retirar aquele elétron. De uma outra maneira, você poderia ver, né, que o fenômeno da radiação como corpuscular ela vai poder explicar vários fenômenos que vão aparecer no decorrer dos anos, né, logo depois que a Planck coloca a sua teoria, né, você vai ter situações, por exemplo, aqui, vamos começar, o espalhamento coerente, o efeito Compton, você vai ter o efeito fotoelétrico, você vai ter a produção de pares e até mesmo a fotodesintegração. Todos esses efeitos só podem ser explicados a partir do caráter corpuscular da radiação. O efeito Compton é muito semelhante ao efeito fotoelétrico, mas no fotoelétrico o fóton é completamente absorvido, um elétron é ejeitado. No Compton você tem um choque dessa partícula de energia com o elétron. Esse elétron ele pode ser ejetado ou não, mas a radiação ela é emitida, ela bate e emite, mas numa quantidade de energia um pouco menor. Todos esses efeitos, todos esses fenômenos passam a ser explicados pelo caráter corpuscular da radiação. Então isso vai agora mudar a nossa visão que temos acerca da luz. E isso é muito interessante. Muito bem. Vou pegar aqui um cálculozinho. Se a luz ela é agora um fenômeno corpuscular, nós podemos calcular a quantidade de partículas. Então, a gente poderia perguntar assim, qual é o número de fótons que é emitido por uma lâmpada amarela, essas lâmpadas que nós tínhamos até pouco tempo atrás, de 100 watts, em 1 segundo, essas lâmpadas incandescentes, que hoje em dia você quase não encontra mais. E nesse caso vamos considerar que a radiação, o comprimento da luz emitida é de 560 nanômetros, basicamente ali na cor amarela, e que não tenha perda nenhuma, tá? É 100% aqui de eficiência. E aí é um cálculo simples, bem simples, lembrando aqui da aula anterior, energia é NHNI, esse N aqui seria o número de partículas, ou vamos dizer, o nível de energia em que está uma determinada partícula. Então esse N, você pode isolar, seria E sobre HNI, lembrando a frequência, velocidade da luz sobre comprimento, lambda, e estamos falando aqui que a lâmpada tem uma potência de 100 watts. Então, lembrando também lá de física, potência é energia sobre um determinado período de tempo. Com isso daqui, nós podemos calcular o N, porque ele quer saber o número de fótons emitidos. Então, eu quero saber o N aqui. Para eu saber o N, eu tenho que ter energia. Olha, mas eu sei que eu tenho a potência. Com a potência, eu posso ter energia, porque energia é a potência vezes a variação temporal. Eu posso substituir aqui. O problema é que eu não tenho a frequência, mas eu tenho um comprimento de onda. Como eu tenho um comprimento de onda, a frequência é o inverso do comprimento de onda em termos da velocidade da luz. Aí é só, no caso, isolar e rearranjar. Então, você isola o N, rearranja, então você vai ter que N vai ser a potência vezes ΔT vezes lambda sobre H, velocidade da luz. E aí é só substituir os valores.
nós temos aqui a questão, né, 1 segundo, potência 100 joules, o lambda aqui seria 560 nanômetros, ou 5,6 vezes 10 a menos 7 metros. A constante Planck, 6,626 vezes 10 a menos 34, é uma dimensão muito pequena. E a velocidade da luz, 2,9 vezes 10 a oitava metros por segundo. Olha, gente, isso aqui vai dar, em 1 segundo, uma lâmpada de 100 watts, que está ali com um comprimento de onda na faixa de 560 nanômetros, em 1 segundo vai liberar 2,8 vezes 10 a 20 fótons. Uma quantidade razoável. Mas eu poderia perguntar assim, quantos minutos seriam necessários para emitir 1 mol destes fótons aqui? Só que agora é o contrário, né? Eu já sei a questão de fótons, eu sei que eu tenho 1 mol de fótons, que no caso algo em torno de 10 elevado a 23, 6,02 vezes 10 a 23, e agora é o inverso. O que eu quero saber é o tempo. Então, nesse caso é só você separar, o que você quer agora é o tempo, e o que você vai ter? Onde está aqui o ΔT, separa tudo, junta, faz os cálculos, né, isola. Então isso aqui vai dar 2.136,52 segundos, ou seja, alguma coisa em torno de meia hora, né? 35,6 minutos, se eu não errei nenhum cálculo. É isso daí. Então é fácil você pensar agora a luz como um fenômeno corpuscular em que você pode discretizar ela em número de partículas. Joia? Muito bem. O problema é que se a luz, que é a onda, ela se comporta como partícula, como corpo, né? Será que o inverso também é verdade? A matéria se comportando como onda, né? Que agora é uma coisa diferenciada. E aí nós temos um homem chamado de Broglie, que ele vai começar a pensar isso daí, a natureza ondulatória da matéria, não da radiação agora, né? Então vejam bem, já se entendia a natureza ondulatória, né? a natureza ondulatória, você pensando como algo corpuscular, né? Que a luz tinha essa natureza toda aceitável, não tem problema. O problema é que agora alguém vai dizer que a matéria pode exibir comportamento ondulatório. Então isso era uma loucura, ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Né? Você até poderia dizer que é uma luz, né? A energia, a gente não sabe direito como é que energia é, nós não temos uma definição fundamental de energia, nós só temos definições funcionais de energia, então talvez, né, a energia a gente pode pensar como onda, pode pensar como partícula, né, como corpo, mas pensar que a matéria é algo palpável, algo com peso, tem um comportamento ondulatório, algo impensável na época. Então, em 1924, notem bem, 1924, Planck colocou a sua teoria em 1905. Louis Victor de Broglie, ele postula, veja bem, teoricamente, que todas as partículas, todas, devem exibir um comportamento ondulatório. Cara, isso daí na época foi uma insanidade. Foi uma insanidade. E aí, o que ele vai pensar? Ele vai pensar justamente em termos da equação de Planck. Sempre Planck na jogada, lambda, no caso, é H sobre P. Então ele vai dizer o seguinte, corpos macroscópicos têm momento linear tão grande, movimento linear mv tão grande, mesmo que eles tenham uma velocidade muito baixa, a sua massa é tão grande, que o lambda aqui vai ser extremamente pequeno. Então, por que você não pode ver, por exemplo, um fenômeno ondulatório numa bola de boliche, numa bola de futebol? Porque a massa é muito grande, o momento linear é muito grande, comparado, por exemplo, a uma partícula atômica, que a onda associada ao seu movimento teria um comprimento tão pequeno que seria imperceptível.
Então essa seria a ideia, né? E ele passa a falar algo que foi conhecido como onda de matéria. Então é aquela história. Se P for muito grande, H é a constante de Planck, está na faixa de 10 a menos 34, alguma coisa muito pequena. Se você dividir por uma coisa muito grande, vai ter uma coisa ainda menor ainda. Então, o comprimento de onda associado a um corpo macroscópico é basicamente imperceptível, né? Então, oscilando seria cada vez menor, 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 para o quê? Movimento aqui grande, no caso aqui o momento linear. E o inverso também, se você tem um momento linear muito pequeno, você passa a ter agora um comprimento de onda razoável, perceptível em relação à propagação daquela partícula. E claro, isso aí você vai ver somente o quê? Para dimensões praticamente na faixa atômica ali, já chegando ao atômico molecular, e você começa a ver que a matéria exibe comportamento ondulatório. Ok? Muito bem. Né? Então, pensando aqui no dia a dia, né? É aquela história: comprimento de onda longo, momento linear baixo, pequeno. Comprimento pequeno, momento linear alto. Então, por exemplo, você pega uma bola de boliche, é um corpo. Ela tem uma velocidade, você lança ali contra os pinos, ela tem uma velocidade, tem uma massa, tem um momento linear, mas esse momento linear é muito grande, comparação, por exemplo, às dimensões da constante de Planck. Esse comprimento de onda associado a esse movimento desse corpo, basicamente é desprezível e desprezível na faixa aí quase das dimensões de Planck. Claro que se você for diminuindo a massa do corpo, mesmo aumentando uma certa velocidade, a ideia é que você já poderia começar a ver alguma coisa de movimento ondulatório, por uma bala. Né? Será que a bala teria um movimento ondulatório perceptível associado ao seu deslocamento? O problema é que para a gente ver isso, a gente tem que lançar a bala num ambiente a vácuo, né? Porque quando a bala ela está viajando na nossa atmosfera, ela vai sofrer microtrepidações devido ao atrito e aquilo vai vibrar também. Mas a ideia é que quanto menor for o corpo e você tiver um experimento que possa ver, você vai começar a perceber as vibrações ondulatórias do movimento desse corpo ao ser propagado em uma determinada direção. Tá? Então, a ideia de de Broglie era completamente nova para a época, na verdade era loucura para a época. Ninguém podia imaginar ou aceitar uma ideia desse calibre. Mas essa ideia se provou certa, 3 anos depois. Né? E de Broglie ele foi confirmado 3 anos depois, ali, em 1927, por David Saint-Germain, naquela famosa experiência deles, em que eles lançam um feixe de elétrons com uma fenda. Na verdade, não foi exatamente assim o experimento dele, depois eu posso mostrar. Mas o fato é que eles lançaram um feixe de elétrons, ou seja, feixe de partículas, e eles perceberam sim o que? A característica maior de um fenômeno ondulatório, que foi o fenômeno de interferência, uma difração interferente do feixe. Né? Então eles mostravam claramente sim que havia uma difração, uma interferência de ondas, mesmo sendo partículas. E era uma coisa estranha. Por quê? Porque agora eu estou lançando partículas no fenômeno de dupla fenda. O que você esperaria é o quê? É que essas partículas todas se, de alguma forma, se espalhassem aleatoriamente por um anteparo que está atrás. Mas o que você vai ver é um padrão de interferência. Né? Algo com interferência construtiva, algo com interferência destrutiva. E aí eles confirmaram justamente a ideia maluca de de Broglie, maluca para a época, hoje em dia nós aceitamos, e não só a questão de elétron. Né? Depois eles mostraram que outras partículas apresentavam até o mesmo comportamento, partículas até maiores ali, partículas já na escala molecular. E qual foi a conclusão que se chegou, né, com esse experimento de de Broglie? Né? Eles confirmaram que na escala atômica, a partir, né, da ideia de de Broglie, a partir da confirmação de Davis e de Germ, que na escala atômica os conceitos de onda e partícula eles se unificam. Você agora vai ter uma dualidade onda-partícula para luz
E na escala atômica você vai ter uma dualidade de onda-partícula para matéria também. É algo impensável e é algo que ainda dá algumas dificuldades hoje. Né? Se a gente pudesse olhar esse padrão, né, você tem um canhão aqui de elétrons sendo lançado em movimento dupla fenda, você poderia pensar assim, está aqui uma partícula sendo lançada, aquela é partícula, né, aquela partícula não está vermelho, mas quando essas partículas elas vão se acumulando, né, nesse anteparo, o que você encontra é claramente padrões aqui, específicos no caso de interferência construtiva. Esses elétrons eles sofrem interferência, assim como um fenômeno ondulatório. Há uma onda, essa onda de elétrons ela vai ter as mesmas características de uma onda de radiação em termos dos seus efeitos. É algo impensável para a época, mas é impressionante. A nossa matéria, dentro de uma escala atômica, ela vai se comportar de uma maneira completamente inesperada em relação ao que nós sempre entendemos sobre matéria e sobre energia. Ok? O experimento de Germe e Davidson, na verdade, ele também entra com o efeito Compton, que tem a ver também com a ideia ali da partícula, né, do elétron como partícula, mas o que eles vão fazer é justamente isso daqui. Né? Eles pegam um filamento, esse filamento aqui, vamos pegar esse filamento A, ele é aquecido a uma alta temperatura, tem uma corrente aqui com uma diferença de potencial passando, e aqui você tem um feixe de elétrons gerado, esse feixe de elétrons ele é acelerado por uma outra diferença de potencial, e esse feixe ele é colidido com um cristal. Né? Ora, quando ele é colidido com o cristal, ele sofre um fenômeno aqui de difração. Ele é espalhado, mas esse espalhamento não é o que se esperaria de um fenômeno puramente corpuscular. Ele passa a mostrar padrões de interferência construtiva e destrutiva. Né? Então, conforme você vai acelerando ali a diferença potencial e acelerando aqui a questão dos elétrons, você vai ter um padrão muito, muito específico de difração. Mais para frente, isso vai ser utilizado justamente na ideia da lei de Bragg, de espalhamento, para você encontrar o que é a estrutura de complexos, né, de metais, de qualquer coisa, a ideia do nosso raio-x atual, né, nossa ideia de difração de raio-x. E aí, claro, conforme você vai alterando o ângulo aqui do cristal, você pode varrer uma determinada superfície e você tem um detector que esse detector ele vai poder receber esse feixe, que deveria ser um feixe corpuscular, mas ele apresenta características aqui ondulatórias. E nesse caso, você passa a ter o que? Os elétrons que são espalhados dentro de um padrão ondulatório. Aqui, gente, é bem interessante. Essa aqui é uma figura famosa. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Opa! Essa aqui é uma figura famosa desse artigo, se vocês quiserem, lá de Tonomura, Journal of Physics de 1989, em que eles fizeram um bombardeamento no anteparo fotossensível de elétrons. Essa aqui está numa escala, eu não lembro exatamente, mas aqui você vai ter 10 unidades espalhadas aqui. Você diz assim, não, isso aqui não é só partículas, né? Mas conforme vai aumentando a quantidade de partículas bombardeadas, você começa a ver a formação de um padrão. Esse padrão é um padrão de onda, é um padrão de interferência. Construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva e assim por diante. Então é mais ou menos isso daqui. Você vai lançando elétrons e eles deveriam se espalhar aleatoriamente, né? De uma maneira simples, vamos dizer, de uma maneira homogênea. Mas o que você encontra é algo muito além. Com o tempo, você vê a geração de um padrão aqui muito claro de interferência. E é algo impressionante. Talvez seja uma das formas visuais mais bonitas de você ver justamente a característica ondulatória da matéria. Né? Ou seja,
A matéria, ela também tem característica ondulatória, ela também se apresenta como um fenômeno ondulatório na escala ali atômica, e é algo impressionante. Tá? Então, querendo, um artigo famoso, um artigo clássico, esse aqui de Tonomura, vale a pena vocês lerem. E claro, na internet, de lá para cá, né, você vai encontrar outros experimentos muito bonitos em que demonstram e confirmam a ideia de de Broglie. É estranho que alguém pode pensar assim, mas professor, né, você está sendo espalhado elétrons aqui, por que, que se eu tenho só 2, 3 elétrons, eles já não ficam, né, nessa região aqui? O mais interessante é que os elétrons sofrem, no caso, difração, né, na presença um dos outros. E quanto mais elétrons você tiver, mais forte é o padrão, de interferência que aparece. Aqui nunca vai ter elétron? Sim, vai aparecer um ou outro, né? Mas você vê claramente a ideia de uma região de efeito destrutivo, né? De sobreposição destrutiva em termos de interferência ondulatória. E uma outra região de interferência construtiva. Muito bonito. Ok? E aí, como é que a gente pode aplicar a ideia de onda de Broglie? Você pode pensar agora objetos clássicos, objetos quânticos, eles têm comportamento ondulatório, então você pode calcular o comprimento de onda. Quanto maior o objeto, mais pesado, menor o comprimento de onda e vice-versa. E você pode mensurar isso daí tranquilamente. Por exemplo, eu quero calcular o comprimento de onda de uma bola de boliche, ou uma bola de futebol, vamos pensar assim, de 1 quilo, com velocidade 10 metros por segundo. Tá? Então, pensar numa bola de futebol. Tá? A lambda é h sobre P. Né? Você tem esses valores aqui, deixa eu colocar esses valores aqui para vocês verem. Né? Então, você tem aqui, o que é P? P é a massa vezes velocidade. Você tem a massa 1 kg, tem a velocidade, tem o valor de H, 6,6261, 10 a menos 34. E aí olha o comprimento de onda. Essa bola com este peso, viajando a essa velocidade, que é uma velocidade razoável, ela vai ter um comprimento de onda associado à sua trajetória de 10 a menos 35 metros. A constante de Planck está na faixa de 10 a menos 34, ou seja, esse comprimento de onda é menor ainda que as dimensões da constante de Planck. Ou seja, você nunca vai ver uma bola de futebol, uma bola de boliche, sofrendo um padrão de interferência, não dentro das dimensões que nós estamos vivendo. Então é um comportamento ondulatório praticamente impossível de ver, é imperceptível. Tá? Mas se você pensar o seguinte, eu quero calcular o comprimento de onda de um elétron com energia cinética de 100 electronvolts. Tá? Então, aqui já vai ficar um pouquinho diferente. Por quê? Porque você tem lambda igual a H sobre P. P aqui é o momento. Tá? Quem vai ser o momento? Quem já viu aqui, ó, raiz quadrada de 2m energia cinética. Como você tem aqui a energia cinética de 100 electronvolts, você tem a massa do elétron, você tem ela aqui, tem o H, faz as contas, isso aqui vai dar, ó, 10 a menos 10 metros. Aí você diz, uma pessoa ainda é muito pequena, assim, esse comprimento de onda. Só que 10 a menos 10 está já na dimensão do núcleo atômico. Né? Você vai encontrar uma onda que é basicamente do tamanho, ou dependendo do átomo, maior do que o núcleo daquele átomo. Ou seja, uma partícula de um tamanho, vamos dizer, desse de elétron, com esta velocidade, ele vai ter um comportamento ondulatório cujo comprimento de onda é da dimensão do próprio núcleo atômico. Ou seja, não é uma coisa desprezível. Você não pode desprezar aqui, no caso, o movimento ondulatório associado ao movimento de um elétron. Então, aqui você tem tanto fenômeno corpuscular, porque o elétron é uma partícula, mas você também tem um fenômeno ondulatório e ele não pode ser desprezado. Ok? Muito bem, aqui alguns exemplos simples de aplicação. Por exemplo, vamos pensar em calcular o comprimento de onda dos elétrons que foram acelerados por uma diferença potencial de 40 kV, né, a partir do repouso. Então você tem o quê? Uma diferença de potencial, tem uma energia aqui específica, e você quer experimentar, no caso, estimar o comprimento de onda. Gente, lembrando novamente, energia cinética, P² sobre 2m. Ok.
P quadrado sobre 2m. Só que do eletromagnetismo, a gente sabe, né, que se o elétron está sendo acelerado, ele tem uma energia cinética, que é o produto da carga vezes aqui a corrente. Se eu tenho energia cinética, no caso carga do elétron vezes a corrente, e eu tenho energia cinética geral P quadrado sobre 2m, eu já tenho aqui uma expressão em que eu posso usar. Né? Se eu igualar esses dois, eu sei aqui o que o momento está relacionado à constante de Planck com o comprimento de onda. Então aí é fácil. Né? Então só para lembrar, E aqui é a carga do elétron, né? V é a corrente, a energia cinética do elétron sendo acelerado é esse produto aqui, por uma diferença potencial, e isso vai nos dar o quê? Né? Como a energia cinética é igual a energia cinética, então você vai ter que P quadrado sobre 2m vai ser produto de E vezes V. Se eu isolar o P, nós vamos ter que P quadrado é 2MeV, ou seja, P vai ser esse produto, raiz quadrada dele. Joia. Tenho todos esses valores, né? Eu só tenho que lembrar que eu quero o comprimento de onda. Como o comprimento de onda é H sobre P, eu tenho P, então isso aqui é tranquilo, é H sobre lambda. Né? Já fazendo a inversão, rearranjando, eu tenho que lambda é H 2Me e V elevado a meio. Tem tudo. Só substituir aqui os valores, e aí você vai ter o que? Que lambda está na faixa de 10 a menos 12 metros. Também aqui, quase um pouco menor que a dimensão de um átomo, de um núcleo atômico. Na verdade, está praticamente dentro da dimensão de boa parte dos núcleos atômicos aqui. Ok? Então, quer dizer, não é desprezível. Ainda que seja muito pequena, isso aqui não chega perto de 10 a menos 36 metros, que seria ali a onda associada ao movimento de uma bola, por exemplo, de futebol de 1 kg. Ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Né? Eu quero calcular, olha bem, agora o nêutron é bem mais pesado que o elétron. O comprimento de onda de um nêutron com energia potencial de translação igual a kT, bom que ele já nos deu que a energia cinética é igual a kT, K, esse K aqui é a constante de Boltzmann, na temperatura de 300 Kelvin. Então tem um K, tem o T, já tem energia cinética, eu sei quanto é a energia cinética ali associada no caso a ideia de Planck. Tá? Então, veja bem. Energia cinética, P quadrado sobre 2m, energia cinética de translação desse nêutron é kT, igual os dois, o resto é igual. Isola o P, né? P quadrado vai ser esse daqui, P vai ser esse valor elevado a meio, raiz quadrada, né? Temos tudo. Relação de de Broglie, H sobre P, coloco aqui, rearranjo. Né? Então você vai ter que H, no caso lambda ser H sobre 2m, esse m aqui é a massa do nêutron, kT elevado a meio. É só inserir os valores, você encontra a massa do nêutron em qualquer tabela, tem um valor aqui da constante de Boltzmann, 1,381 vezes 10 a menos 3 joules por Kelvin. E, gente, isso vai dar 10 a menos 10 metros. No exemplo anterior, o elétron estava de 10 a menos 12. O nêutron aqui é 10 a menos 10. Nós temos o comprimento de onda maior. Então, o elétron se movimentando, nós já temos um comprimento de onda bem maior em relação ao elétron, né? Acelerado por aquela diferença de potencial. Ok, e aí eu quero terminar com aquela pergunta que sempre os alunos fazem no final. Né? É onda ou é partícula? Por exemplo, a luz ela é onda ou é partícula? Ou um elétron é onda ou é partícula? A questão é que essa ideia aqui de a dualidade, elas não são exatamente opostas, né? Mas elas são duas metades do mesmo fenômeno, de uma realidade mais completa. Para eu explicar uma realidade quântica, eu tenho que abrir mão de alguns conceitos clássicos em que esses dois fenômenos eles eram completamente opostos. Agora, os dois fenômenos são utilizados para explicar o comportamento, por exemplo, de uma mesma partícula, seja, por exemplo, uma partícula de matéria, por exemplo, um elétron, seja uma partícula de energia, por exemplo, um fóton. Né? Mas a questão fica assim, como é que pode alguma coisa ser ao mesmo tempo onda e partícula? Talvez a pergunta aí não esteja muito certa. Mas não sabemos ao mesmo tempo como é que pode ser. Mas é melhor a gente dizer que a partícula, no carvão, partícula de luz, um fóton, ele apresenta, né,
tanto um fenômeno ondulatório como um fenômeno corpuscular. Quando a gente diz ao mesmo tempo, talvez possa imaginar que ao mesmo tempo está acontecendo as duas coisas e esses dois fenômenos estão imbrincados, dando origem a um terceiro. Não é exatamente isso que acontece. O fato é que nós não temos uma resposta exatamente de por que a matéria ela apresenta-se em dois tipos de fenômenos. Não sei se vamos ter um dia, não sei se teremos uma física um pouco mais completa, em que percebamos que a dualidade onda-partícula seja apenas um caso particular de uma ideia mais geral, que eu sempre digo, olha, não perca muito seu sono sobre isso. Muita gente já tentou explicar isso corretamente, completamente, e até hoje o pessoal não chegou a uma, vamos dizer, uma ideia final que agrade a todos. É uma das características da mecânica quântica, o pessoal diz que é uma das bizarrices da mecânica quântica. Quem vai tentar dar uma explicação, ou talvez bater o martelo para dizer, gente, não vamos perder muito tempo com isso, é Bohr. Bohr, em 1928, já muito clara que as ideias de Broglie, ele fala sobre uma coisa chamada de princípio da complementaridade. Então ele vai dizer o seguinte: os fenômenos atômicos não podem ser descritos com a completeza requerida pela teoria clássica. Alguns dos elementos que complementam-se mutuamente para construir uma descrição clássica completa são mutuamente excludentes. Ou seja, se você usar física clássica, você vai ter que excluir. E todos esses elementos complementares são necessários para a descrição de vários aspectos dos fenômenos atômicos, ou seja, dentro agora da teoria quântica. Em termos clássicos, no caso ondulatória, no caso corpuscular, são fenômenos que mutuamente se excluem, mas eles são complementares dentro do reino da quântica para descrever o que? Aspectos fundamentais dos fenômenos que ocorrem na escala atômica. E aí sim, então a gente vai dizer, agora não mais Bohr, ondas e partículas são mutuamente complementares nesse sentido aqui de Bohr. Ou seja, cada qual manifesta-se em uma determinada circunstância por serem excludentes, mas ambos são necessários para uma descrição completa dos fenômenos atômicos e subatômicos. Quando você vai analisar, por exemplo, um elétron, e você faz um sistema, um experimento, para ver se ele se comporta como onda, naquele experimento, ele é onda, nesse sentido. Mas se você faz o outro teste agora para ver se ele se comporta como partícula, você vai ver ele se comportando como partícula. Ambos são complementares nesse sentido em uma determinada circunstância. Em determinada circunstância, nós temos o elétron como partícula, em determinada circunstância, nós temos o elétron como onda, a luz ela já tem essa característica dual, você pode vê-la como partícula, você pode vê-la como onda. A questão é que ambos são necessários para explicar o fenômeno completo, ainda que, do ponto de vista clássico, eles se excluam, mas são mutuamente complementares. Esse é o que nós chamamos de princípio da complementaridade. Ou seja, são ambas as coisas, mas dependem da situação nas quais nós estamos vendo. Então, o enunciado de Bohr assevera o quê? Que tanto a natureza da matéria e energia é dual, e esses aspectos ondulatórios, aspectos corpusculares, não são contraditórios do ponto de vista da explicação do fenômeno. São complementares em si. O que isso significa? Significa duas coisas. Que a natureza corpuscular ondulatória são detectáveis separadamente, olhem bem. E surgem de acordo com o tipo de experiência. Você não consegue ver as duas ao mesmo tempo. Ainda que agora, acho que 2 anos atrás, tivemos alguns papers em que as pessoas conseguiram ver quase os dois acontecendo ao mesmo tempo, mas do ponto de vista tradicional, a natureza corpuscular ondulatória são detectáveis, mas separadamente. E na experiência, por exemplo, da dupla fenda aqui, nós temos evidenciado que a natureza ondulatória da luz, mas na experiência do efeito fotoelétrico, nós vemos a natureza corpuscular da luz. Aqui eu só consigo explicar o efeito fotoelétrico se eu entender a luz como partícula. Aqui eu só consigo explicar o padrão de interferência se eu entender a luz como onda. Mas, separadamente, cada uma delas explica perfeitamente o fenômeno no qual está inserida.
né? Quando você tenta juntar, são ambas as coisas? São, mas são ambas as coisas dentro, né, do tipo de experiência no qual você está vendo o fenômeno. Mas ambas se complementam para explicar a matéria como um todo. Ok? Então é isso aí. Aqui temos uma bibliografia, tá? Como sempre, a mesma. Gente, até mais então.